E vocês acham que Paulo estava preocupado, irmão, em apresentar colinhos finos, com Rolex, para poder pregar para jogador de futebol, poder pregar para milionário, porque está numa Mercedes, está com dinheiro? A nossa função no corpo de Cristo, a nossa necessidade que temos de sermos a igreja de Cristo, pregar o Evangelho, cumprirmos aquilo que Deus coloca na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência e deixou para nós estratégias simples para nós pregarmos o Evangelho. Quando a gente leu o texto de João capítulo 4, deixa aberto, a gente percebe ali nas palavras e nas atitudes de Jesus a plena consciência que ele tinha do seu dever e de aproveitar o tempo que ele tinha já pré-estabelecido pelo Pai nesta terra para cumprir a sua missão. Teologicamente falando, Jesus foi o único homem que nasceu para morrer. Isto é interessante. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver a vida eterna, para sempre, lá no Éden. Mas por que, segundo Paulo, a morte entrou no mundo? Por causa do pecado, da falha chamada pecado, da falta de pontaria no acerto, lá na ponta, onde deveria acertar, onde deveria se viver para Deus a vida inteira. Então, o homem morre hoje, mas ele não foi criado para isso. A sua morte é consequência, mas Jesus não. Jesus nasceu para morrer. A sua morte vicária, substituta. A sua morte que veio para redimir, libertar o homem, transformar o homem e salvar o homem desta morte / condenação eterna. Tanto que lá em Isaías 53, foi lido aqui, versículos 10 e 11, diz que foi do agrado, foi prazeroso. E aí a gente vê um paradoxo impressionante. Como é que alguém tem prazer na morte de outro alguém? A não ser as mentes maléficas, quando vê alguém morrer, tem prazer. Mas no caso de Deus, quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer na condenação de ninguém, mas a Bíblia diz que Deus teve prazer na morte de Jesus. Por quê? Porque a morte de Cristo foi o único elemento eficaz, poderoso, para salvar a humanidade que se entregasse a esse projeto. Então, a Bíblia diz que o único homem que nasceu para morrer foi Jesus de Nazaré. Então, Jesus tinha plena consciência do seu dever e do tempo que ele tinha para cumprir aquilo que o Pai havia colocado no seu coração antes que Deus dissesse: haja luz. Porque na boca do apóstolo Pedro, Deus disse: haja cruz. Mostrando, o plano salvífico de Deus para a remissão do ser humano. Então Jesus diz: uma comida que eu tenho
que vocês ainda não conhecem. Vocês ainda não perceberam, não tiveram a plena consciência disso. E essa comida é o quê? Realizar a obra do meu Pai. Vocês, aí Jesus pega, né, como eles conheciam, viviam da agricultura, sabiam o tempo de plantar e de colher. Os grãos, o arroz, o milho. Aí Jesus disse, vocês que estão acostumados a passar pelos campos e ver a plantação crescendo, vocês dizem, olha, faltam 4 meses ainda para a ceifa. Mas eu quero dizer a vocês que vocês entendam isso que eu vou dizer. Os campos já estão o quê? Brancos para a ceifa. Olha, se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que havia uma multidão de gente de toda língua, raça e nação, e eles estavam vestidos de quê, irmão? De azul, de vermelho, de quê? De branco. Vestes de linhos de justiça, de branco. Essa foi a visão que Cristo teve. Vocês ainda não perceberam. Porque ele mostrou o seguinte, olha a necessidade. O capítulo 4, versículo 4 de João diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Para onde eles estavam indo, você pode entender essa expressão necessário de 2 maneiras. Era-lhe necessário, porque era o caminho mais perto para onde eles iam, de uma ponta para outra, era o caminho mais perto, ou você pode entender a necessidade pela urgência de que alguém precisava conhecer o Evangelho, e esta pessoa era a mulher samaritana. Então Jesus vence preconceitos linguísticos, barreiras religiosas, e ele dispersa os seus discípulos, porque até então eles não estavam preparados para o primeiro passo que Jesus daria para ir atrás daquela mulher. Quando eles voltam, eles tiveram uma surpresa. Viram Jesus conversando com ela, mas aí naquele íntere, ele começa a dialogar com aquela mulher, e é interessante porque ele foi ao meio-dia. E mulheres de boa reputação não iam àquela hora pegar água no poço, irmãos. Mas Jesus não se preocupou em que as pessoas pudessem pensar alguma coisa acerca dele. Ora, ele parado conversando com a mulher, disseram, alguém podia pensar, poxa, mas ele está conversando com a mulher samaritana, uma mulher de vida duvidosa. Mas quando ele expulsou demônios, o que disseram dele? Está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu. Então Jesus, curando ou não, pregando ou não, parado ou não, andando ou não, jamais iriam aceitar o seu ministério de que ele era filho de Deus, estaria pregando o Evangelho. Então Jesus não estava nem aí, porque havia uma necessidade. E a necessidade era alguém ser alcançado. Jesus vai, e todos nós conhecemos aquela história toda. Aquela mulher se converte e torna-se interessante. A primeira o quê? Missionária. Ora, lá no livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus diz que os seus discípulos vão receber o dunamis, o poder do Espírito Santo, o que ele diz? Ser-me-eis testemunhas tanto Jerusalém, aqui, Samaria. Olha o que Jesus diz, olha, vocês vão pregar aqui, mas vocês vão ter que vencer as barreiras culturais, religiosas, linguísticas, e vocês vão ter que ir lá em Samaria, como eu fui naquele dia, em que eu não me importei com a opinião de ninguém, mas eu fui. Aí você começa a entender e a perceber, irmãos, que quando você está cheio, embebecido, capacitado, né? Quando você está com a plenitude do Espírito Santo na sua vida, não existe barreiras,
Que você possa dar desculpa e dizer: eu não posso ir lá por causa disso, disso e disso. Porque o Espírito Santo vai dizer para você: vá. Esta é a função. Esta é a missão. Quando você pega Lucas capítulo 4, querido, Jesus entra na sinagoga. Ele entra na sinagoga e ele abre aquele rolo do livro e abre no livro do profeta Isaías. Aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas. Não há como, irmãos, alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e não ter a mesma percepção, visão, direção, movimento do que Jesus e os seus apóstolos tiveram para pregar o Evangelho. Queridos, tem coisas que você começou aqui na terra e você vai continuar no céu. Você começou aqui na terra a continuar amando, não é verdade isso? Amém? Tanto é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, agora permanece a fé, mas o maior destes é o... Alguém vai precisar de fé no céu aqui? Esperança no céu? Mas você vai continuar amando. Nós acabamos de ouvir aqui um povo louvando e adorando o Senhor. Você aprende a adorar a Deus aqui? Na terra. E você vai continuar adorando o Senhor? No céu. Mas tem algo que você não vai precisar mais fazer no céu. Pregar o Evangelho. É para nós. É para hoje. É para agora. Amém, irmãos? Queridos, tudo na vida a gente tem que fazer com medida. Tudo na vida a gente tem que ter percepção, consciência, discernimento. Diácrisis é a palavra grega que significa julgar com perfeição. Amados, as pessoas passaram muito tempo falando o seguinte: vamos adorar o Senhor, porque na eternidade o culto vai continuar. Amém. Mas nós deixamos de ser uma igreja que anuncia o Evangelho para ser uma igreja só de adoradores, de cantores. E nós perdemos a percepção, o discernimento das coisas. Então a primeira coisa que Paulo teve, como apóstolo de Cristo, entendeu tudo isso, foi consciência de que ele era o quê? Um missionário. Vamos voltar lá em João capítulo 4. Próximo, 33. 34. Aí ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Todos nós fomos enviados por Cristo. Todos nós. Não é verdade isso? Todos nós fomos resgatados e enviados. Sabe por quê, queridos? Porque Deus confiou a mim e a você o ministério. A gente usa tanto, ouve tanto essa expressão ministério. Você é do ministério? Você é do ministério, você é apóstolo, você é profeta, você é pastor, você é mestre, você é evangelista. O que você é? Como se estas coisas, e se encerrasse nestas coisas, todo o dever de se espalhar o evangelho na face da terra. Mas isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Veja o que Paulo está dizendo: que Deus
entregou a você. 2 Coríntios, capítulo 5. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Deus te entregou um ministério. Tremendo isso, irmão. Tremendo isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio... Não é isso que está escrito aí? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério, o quê? Da reconciliação. De fato e de efeito. De fato na cruz. Aí ele chama estas pessoas para tornar isso efeito na vida de outras pessoas. Próximo texto. Isto é, Deus estava em Cristo. Deus sempre estava em alguém. Cristo sempre está em alguém. O Espírito Santo sempre está em alguém. Por que isso? Antes de eu continuar, muitas pessoas falam o seguinte: eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus. Às vezes, irmãos, a gente não consegue discernir a voz de Deus através de um pregador. A gente não consegue discernir uma mensagem. Como é que a gente vai conseguir discernir a voz de Deus para a nossa vida? Não é verdade isso? Não. Porque, queridos, deixa eu perguntar a vocês, quantas vezes no Antigo Testamento você ouviu que Deus falava com alguém durante 2000 anos? Porque a gente acha que Deus falava toda hora com as pessoas. E não era assim não, querido. A coisa não era assim como a gente acha. Que eu vou sentar ali e eu vou ouvir a voz de Deus assim, de um modo. Deus, na sua sabedoria, deixou registrado a sua vontade, a sua voz, aqui dentro da sua palavra. Como é que eu vou saber se Deus está falando se eu não consigo nem saber o que Deus falou? Nem discernir o que Deus falou. Então Deus sempre está em alguém, usando o elemento parecido com você, para que você ouça a voz dele na linguagem que você está acostumado a ouvir. Aí ele diz: não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, em vocês, o quê? A palavra da reconciliação. Deus colocou em mim e você esta palavra, este ministério. Próximo. De sorte que somos... Veja que Paulo usa o plural aí, ele não diz: olha gente, eu sou o enviado, eu sou o apóstolo, então o embaixador sou eu. Não. Ele diz que ele como apóstolo e você como ovelhinha são o quê? Representantes da parte de Cristo. Como se Deus, pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, pelos arcanjos, milhões e milhões de anjos, não, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Continua, meu querido. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de... Continua. E nós... O que a gente está fazendo? Cooperando. Sabe por que Paulo diz que nós somos cooperadores? Se você ler o último capítulo do Evangelho de Marcos, os últimos versículos, diz que quando os apóstolos saíram, Cristo foi cooperando com eles. Está escrito: e saiu o Senhor cooperando com eles, Senhor cooperando. Então nós cooperamos com a obra e Deus coopera conosco para que nós pudéssemos fazer a sua obra. Vos exortamos a que não recebais o que, irmãos? A graça de Deus em
Vão, mas calma, a gente ainda tem um outro versículo interessante para ler aí. Capítulo 5, D6, né? Cadê Jesus amado? Capítulo 6, versículos 18 e 19. Jesus, cadê o texto que eu li hoje de manhã? Somos embaixadores. 22, né? Não, calma. Queridos, eu chego lá. Eu conheço, como é que eu não chego lá? É 1 Coríntios, capítulo 9. Agora preste atenção no versículo 22. Olha o que Paulo fez. Fiz-me o quê? Para ganhar? Fiz-me. Repita comigo. Fiz-me o quê? O que está escrito aqui, irmãos? Fiz-me de tudo para todos. O que eu pude fazer, literalmente, Paulo está dizendo, literalmente na minha vida, meus recursos, meu tempo, minha existência, fiz tudo para todos. Agora esse versículo é interessante aqui. Para, por todos os meios, salvar alguns. Salvar alguns era mais importante para Paulo do que tudo na vida dele. Né? Olha que coisa. Queridos, nem todos serão salvos. Mas Paulo diz, não tem problema. Se pelo menos a minha vida fizer sentido, e o sentido dela, se pelo menos no dia que eu tiver para morrer, eu tiver levado uns poucos a Cristo, toda a minha vida fez sentido. Toda a minha vida fez sentido. Eu estava contando hoje aqui pela manhã. Alguém já ouviu falar aqui do Grupo Rebanhão? Um grupo que tinha nos anos 80, 90 no Rio de Janeiro. Eles estão até hoje aí. A turma já está com 40 anos de caminhada. Naquela época, eles estavam frequentando a igreja presbiteriana de Copacabana. E o Jamires, que era um cara assim, fora da época dele, muito aquele tipo do crente que não era convencional, cabeludão. Ele viu um rapaz passando em frente à igreja, e ele estava ensaiando, ele, Carlinhos Félix e outros mais, e ele viu aquele rapaz e disse assim, vamos atrás desse rapaz pregar para ele. E o rapaz foi direto para a praia de Copacabana, sentou numa calçada, fumou um charutinho de maconha, pegou a sua prancha, entrou na onda, voltou. No outro dia eles voltaram de novo, lá o rapaz estava sentado, e o Jamires, que era um sujeito que não tinha muito compromisso com essa liturgia, perguntou assim, você toca algum instrumento? O cara disse, toco. Você toca o quê? Eu toco teclado. Cara, a gente tem uma banda aí, você não quer tocar com a gente não? Cara, quero. Aí ele foi. Foram pregar na igreja congregacional de Beto Ribeiro, que é uma igreja muito conhecida no Rio de Janeiro. Tinha uma vigília toda sexta-feira. Eles pregaram. Aí fizeram o apelo, irmãos, não veio ninguém à frente aceitar Jesus. Mas teve uma conversão. Sabe quem foi que se converteu naquela noite? O tecladista. O tecladista.
Esse cara se tornou um dos maiores produtores musicais de música evangélica do Rio de Janeiro. Esse cara é uma bênção. Billy Graham se converteu numa cruzada que estava lotada e ninguém foi à frente, só ele que foi à frente. Às vezes a gente fala assim, só ganhei um para Jesus. Veio pouca gente, só veio, eu convidei 10, só veio um. Querido, pelo amor de Deus, não se torne uma pessoa frustrada, não. Paulo está nos ensinando aqui, fiz tudo e por todos, pelo menos para ver se alguns eu levo a Cristo. Nós poderíamos dizer que Paulo era um sujeito fracassado? Frustrado? Não, irmãos. Porque ele chega na segunda epístola e diz, combati o bom combate, capítulo 4, versículo 7, acabei a carreira e guardei a fé, ou seja, cumpri o meu ministério. Consciência. Você sabe o que é isso, consciência? É você saber das coisas. É você saber que você tem um tempo limitado nesta terra. É saber que você foi alcançado por este ministério, que é o ministério da reconciliação. Alguém pregou para você. Agora deixa eu lhe dizer. O que me dá autonomia e autoridade para orar pelos enfermos? Porque fui salvo ou porque fui curado? Porque fui salvo. O que me dá autoridade para orar para Deus prosperar a sua vida? Porque eu fui salvo ou porque eu sou próspero? O que me dá autoridade para pregar o evangelho para as pessoas? Porque todos da minha casa foram salvos ou porque eu fui salvo? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Como é que eu vou pregar o evangelho para o meu vizinho se o meu marido não é crente? Com que cara eu vou chegar lá? Você vai chegar com a mesma cara que Deus te salvou, que diz que a salvação é uma coisa individual. Jesus diz no capítulo 24 de Mateus, um será levado e outro... Veja como é que Satanás coloca essas coisas. Como é que você vai falar para alguém de Jesus se ele não salvou seu pai, não salvou sua mãe, o seu irmão? Como é que você vai orar se ele não te curou? Como é que você vai orar se ele não te prosperou? Vocês perceberam, irmãos? Como é que eu vou pregar para o cara que tem uma Mercedes, se Jesus é maravilhoso, se eu estou andando de fusquinha? Irmãos, o que vai converter o coração dele não é o seu fusquinho, é o poder do evangelho. É o poder do evangelho. Consciência. Você que está em casa, nós temos o ministério da reconciliação e nós somos o quê? Embaixadores. Nós lemos o 23 anos, né? 22, 23. 1 Coríntios 9, 22, 23. Lemos o 23. E eu faço isso. E eu faço isso por causa do que, irmãos? Do evangelho, para ser também participante dele, do evangelho.
Queridos, você viu alguma vez Jesus recuar de pregar o Evangelho porque ele era chamado de todo tipo de nome? Você viu alguma vez Paulo recusar de pregar do Evangelho porque ele não tinha o tipo dos pregadores hoje? Vocês sabem qual era a profissão de Paulo? Depois que ele se converteu, o que ele fazia? Sabe de quê? De couro. Irmãos, aquilo não era fácil não, meu querido. O cara curtiu o couro, secar o couro, vender para poder se manter. E Paulo esteve diante do rei Agripa. E quase, irmãozinho, quase. Ele disse, Paulo, por quase, tu não me persuade a ser um cristão. Quase, Paulo, faltou um pouquinho. E vocês acham que Paulo estava preocupado, irmão? Em apresentar colinhos finos, com Rolex, para poder pregar para jogador de futebol, poder pregar para milionário, porque está numa Mercedes, está com dinheiro. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tinha um homem no deserto chamado João Batista. A roupa dele não era bonita, a comida dele não era boa, mas o povo foi atrás dele, porque viram nele poder e autoridade, um evangelho de poder e autoridade. E quando chegaram lá, ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Arrependam-se. Você tem o Evangelho, meu irmão. Você tem o ministério da reconciliação. Você é embaixador de Cristo. Perca a vergonha hoje de pregar o Evangelho. Agora, se você quiser ser bem quisto, bem queridinho, bem abraçável, bem recebido por todos, não faça isso. Se você quer ser o homem da sociedade, visto por todos, aplaudido por todos, não faça isso. Porque a mesma turma que disse para Jesus, Baruch Rabab Shem Adonai, quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, foram os mesmos que disseram depois, crucificam e soltem Barrabás. Jesus entrou montado no jumentinho, irmãos. Vocês já viram como é que é a constituição aqui do lombo de um jumento? Sabe com o que parece? Uma cruz. Uma cruz. Jesus veio de jumentinho porque ele já veio na cruz já. Aleluia. Qual era a estratégia de Paulo? Romanos capítulo 15. Versículo 18. Olha o que é que ele diz. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente o quê? Os gentios, por palavra. Vamos trocar esta palavra obra aqui por testemunho? Vou ler de novo. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Gente, eu só posso dar o que eu tenho.
Jesus não precisa que nós inventemos nada ou acrescentemos alguma coisa ao Evangelho para que ele se torne mais atrativo. Não precisa disso. Mas qual é a minha função? Conduzir esse povo através do que eu falo e através do que eu faço. Vamos orar para Jesus converter. Vamos jejuar. Vamos orar para Jesus encher esta igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por certo, Deus deve ter milhares e milhões de anjos no céu. É verdade isso? Muitos muçulmanos têm se convertido porque têm sonhado com Jesus Cristo. Muitos judeus têm se convertido porque têm sonhado com Jesus Cristo. Hoje nós temos aproximadamente de 2 a 3 milhões de cristãos no Irã. Lá onde tem muito crente lá, irmãos. Mas é difícil pregar o evangelho nesses lugares. Você prega com a sua vida. Mas você acha? Pergunta para o irmão aí, essa pergunta que eu vou fazer aqui, retórica aqui, você vai perdoar, vai perguntar para ele aí, vamos lá, de frente. Vocês acham, se você acha que Deus vai colocar um anjo na porta dessa igreja, mandando o pessoal entrar aqui dentro? Não vai. Não vai. Sabe quem tem que fazer isso? Eu e você. Eu e você. Amém? A gente coloca a culpa nos demônios, principados e potestades, que ninguém se converte. A culpa não é deles. A culpa é nossa. A culpa é sua, você que está em casa. Porque esta é a minha função e esta é a sua função, por pregação e por ação. Irmãos, abra a sua boca, que ele vai encher a sua boca de palavras, de poder e autoridade. Se tiver 3, um se converter, você está dentro da palavra. Está dentro da palavra. Se tiver 10 ou se converterem 2, você está dentro da palavra. Paulo fez tudo na sua vida para ver se alcançava alguns. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Está escrito. Então Paulo diz que nós somos o quê? Agentes de Cristo. Paulo diz, por meu intermédio. Paulo se considera um instrumento nas mãos de Deus. Por intermédio. É sempre por intermédio. É sempre através de você. Você já percebeu? Você foi chamado para ser uma potência na mão de Deus, irmão. Você foi chamado para ser um embaixador. Sabe lá o que é isso? Você representar a Cristo. Na hora que você chegar, Satanás vai olhar para a sua vida e vai ver a marca do sangue do Cordeiro em você e vai dizer, lá vem o embaixador dele. Ah, mas ele não é apóstolo, ele não é profeta, ele não é pastor, ele não é isso, mas ele é embaixador. Ele é embaixador.
Veja que Paulo diz, todos nós, não é isso? Todos nós. Não, Deus me chamou para ser pastor só para cuidar de ovelhas. Deus me chamou para ser mestre só para ensinar as sagradas escrituras. Pelo amor de Deus. Não briga com a minha inteligência, por favor. Nem está aqui, nem você que está em casa. Eu estou nesse negócio aqui, irmãos, desde os meus 18 anos de idade. Meu Deus do céu. Eu já li esse livro aqui trocentas vezes na minha vida. Um dia, íamos fazer um ar livre naquela praça em frente à rodoviária velha. E eu sempre fui, quem me conhece sabe disso, irmão. Eu nunca fui pastor de mandar os outros fazerem as coisas e eu não faço. Quem me conhece sabe. Eu não sou administrador de igreja, eu sou pastor de ovelha. Sou apóstolo de rebanho. Eu não sou o último que chega, eu sou o primeiro. Eu não sou o último que vai, vou na frente. Carreguei muitos, naquele tempo era banco de madeira, lembra disso? Como é que eram os bancos na igreja? Banco de madeira, meu amigo, carreguei muito isso nas costas. Caixa de som, as caixas de som eram enormes. Hoje as caixas são tudo pequenas, né? Tudo leve. Mas era enorme, botava no ombro e ia para a praça ali da rodoviária velha. Aí fui convidar o rapaz que tocava na igreja. Bora, pessoal. Olha, pastor Roberto, Deus me chamou para ser adorador. Nossa, rapaz, ele podia ter falado isso para qualquer, mas para mim, cara. Porque tem coisas que você não deve falar para mim. Porque eu vou colocar a lista lá na página da igreja. Não fale isso para mim, pelo amor de Deus. Eu sou um cara educado, mas tem coisa que eu respondo na lata, irmão. Eu disse, como é que é? Você foi chamado para ser o quê? Rapaz, eu abri na hora a Bíblia para ele. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui foi escrito para quem, irmãozinho? Quando eu começo a ficar nervoso, eu chamo os outros de irmãozinho. Né? Para quem, irmãozinho? O sujeito era branco assim. Igual os irmãos que estão na igreja que são meio brancão, assim, mais branco, né? Aí o caboclo ficou vermelho na minha frente. Né? Vamos para a praça, cara? Que história é essa? Cara? Ô, glória! Antigamente, né, o pessoal levava uma cuia para a igreja. Hoje os copos são bonitos, são de inox, né? O negócio de praia. Mas não é isso, irmão? Aí eu falei, não, vamos para a praça, irmãozinho. Que história é essa, rapaz? Ele foi, eu sou adorador. Eu toco a harpa que expulsava o demônio de Saul. Eu sou... vai ver se eu estou na esquina. Vai ver se eu estou na esquina. Que conversa fiada é essa? Ministério de adoração. Eu só conheço 5 ministérios na Bíblia. Não existe ministério de adoração para a igreja toda. Não é só para quem canta aqui, não. É a igreja toda que adora o Cordeiro. Uns cantam afinado, outros desafinados. Aqui não é lugar de cantor, não. Aqui é lugar de adorador. Adorador, aquele que se prostra e adora o Cordeiro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, através de nós, através da palavra e da prática. Versículo 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus.
Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade. E esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Atos 1:8. O Espírito Santo virá sobre a vida de vocês e ser-me-eis o quê? Testemunha. A palavra testemunha ali vem da palavra grega martirion, que é Marte, que dá a sua própria vida pelo reino. Então, querido, é desse jeito. São coisas práticas da vida. As coisas práticas. Eu tenho certeza que tem pessoas que você já ora há muito tempo. Eu tenho certeza que tem pessoas que você já convidou e não veio. Não vieram. Um dia os discípulos tinham voltado da pesca e eles não pegaram nada. A noite toda, irmão, nada. Aí Jesus chega e diz: gente, vamos entrar de novo. Vamos fazer de novo. Senhor, a noite toda não pegamos. Vamos de novo. Vamos tentar mais uma vez? Agora é o seguinte, joga a rede onde eu mandar. Olha que coisa. Joga a rede onde eu mandar. Eu sei que vocês passaram a noite toda aqui e não pegaram nada. Mas agora vocês vão pegar. Vocês entenderam, irmão? Se eles dissessem, se eles tiverem dito: Senhor, olha, desculpa, obrigado aí, eu estou cansado, eu conheço isso aqui há mais tempo que o Senhor. Eu ouvi dizer que o Senhor construía casa, era carpinteiro. Quando o Senhor era carpinteiro, construía casa, eu já pescava nesse lugar aqui, Senhor. O Senhor não é pescador, eu sou pescador, então não vai dar certo. Eu estou cansado. De novo, Senhor. Filho, vamos comigo. Agora vai dar certo. Lança a rede ali, ó. Oi, irmãos, que coisa gloriosa. A Bíblia diz que veio todo tipo de espécie de peixe. Veio peixe mendigo, veio peixe alcoólatra, veio peixe viciado, veio peixe prostituta, veio peixe pobre, veio peixe rico, veio peixe ignorante, veio peixe com faculdade, todo tipo de peixe. Porque ouviram Jesus dizer: vamos lançar de novo? De novo. De novo. Querido, uma coisa que eu tenho percebido, quando você melhora de vida, o último lugar que você pensa na sua vida é o céu. A gente só pensa no céu quando está na pior. Ah, se Jesus voltasse logo e me tirasse desse sofrimento. Isso é verdade ou é mentira que eu estou dizendo aqui, irmão? Ninguém com a Mercedes, ninguém com milhões do banco, ninguém com o cartão de crédito do American Express Black pensa no céu. Nem crente pensa no céu. Se tiver um médico aqui, que ele possa gastar rios de dinheiro com ortomolecular,
que ele possa dar mais 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida, com a melhor pele, com o melhor físico. Ele vai pensar na terra, ele não vai pensar no céu. Nós não estamos nos preparando para a eternidade, para o céu. Nós estamos preparando para viver muito mais tempo nesta terra. E estamos investindo tudo que nós temos nisso. Porque a gente acha que detém o poder do tempo nas mãos. Jesus disse: vocês dizem que faltam 4 meses, eu digo que é agora. A visão que vocês têm da vida e do tempo não tem nada a ver com aquela que eu tenho. Quantos de nós já nos fomos em enterro de adolescentes com 10, 14, 15 anos? E nós dizíamos assim: tinha a vida toda pela frente. É verdade, querido? Tinha a vida toda pela frente. Aí a gente dá um nó na cabeça. Por que é que ele morreu agora? Que vida cruel. Bom filho, bom isso, bom aquilo. Estudante, morreu agora. Porque a gente acha que detemos a vida e o tempo nas mãos. Ninguém aqui tem isso, ninguém. Nem eu e nem você. A gente não está se preparando para a eternidade. Irmão. A gente está se preparando cada vez mais para viver nesta terra. E com isso, eu estava dizendo hoje que nos anos 70, 80, a igreja do brasileiro era uma igreja missionária. Eu sei porque eu fui missionário. Fui em muitos lugares pregar o evangelho e abrir igreja. A gente esbarrava aí fora no exterior. Hoje você não encontra mais. Tínhamos agências missionárias. Para que vai mandar missionário se a gente tem internet hoje? Mas Jesus mandou você ir, fazer discípulo. Se faz discípulo é tete a tete, é fala, é junto, é tocando, é ensinando, é andando. Deixamos de ser uma igreja missionária para ser uma igreja de cantores, de adoradores. De apóstolos e profetas. Ninguém hoje mais quer ser diácono. Ninguém hoje quer ser mais pastor. Ninguém hoje quer ser mais evangelista. Ou é apóstolo ou é profeta. Rapaz, é um negócio impressionante. Deus me chamou com a mensagem profética. Vai ali no mercado, aqui no Mercadão, se levanta como um profeta e prega lá como um profeta. Assim diz o Senhor. Que os profetas hoje só vêm na igreja para exortar a igreja, mais nada. Deixa comigo, eu sou pastor aqui, deixa que eu exorto mesmo. Brincadeira, né, irmão? Os campos já estão brancos. Mas eu estou velhinho, já estou cansado, e eu vou encerrar minha pregação nesta noite. Eu fui ao Canadá várias vezes na minha vida. E toda vez que eu ia ao Canadá, eu ia numa loja. O que foi, meu filho? Não, eu sei, por isso que eu estou acabando. Eu ia numa loja que era um quarteirão de uma rua.
Lá era o que a gente conhecia como $1, né? Se você pudesse imaginar que tinha ali, tinha naquela loja. A Ronstedt. Toda vez que eu ia naquela loja, tinha uma senhora, dessa altura. O pessoal chegava cedo, fazia uma fila, inverno e verão, hein? O inverno do Canadá não é igual ao nosso aqui não, meu. Lá é frio. E você via aquela senhora, irmão. Jesus voltará! E entregava um profeta. Jesus voltará, se arrependam! Jesus voltará, se arrependam! Quantas vezes eu vi aquilo ali? E de vez em quando a polícia passava na frente e convidava a velhinha para entrar no carro. A senhora não pode fazer isso aqui, a senhora sabe que não pode fazer, a senhora vai presa, não tem problema. Alguém ia lá, pagava a fiança, ela saía. Na outra semana ela estava lá na fila. Jesus voltará! Jesus voltará! Panfletando. Ninguém segurava aquela velhinha. Até o dia que ela morreu. Ninguém tomou o lugar daquela velhinha. Ela não se importava se ela ia presa ou não. Estava nem aí com a hora do Brasil. Ou melhor, com a hora do Canadá, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades. Curva a sua cabeça, por favor. Você que está em casa também, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai eterno, a Tua palavra, Senhor, nesta noite nos mostrou que precisamos ter esta consciência, saber quem somos e por que existimos, para qual função, Senhor. Paulo fez de tudo para ver se salvava alguns. Meu Deus, que homem humilde, Jesus. A pretensão dele não era de ser o melhor evangelista, ser aclamado, aplaudido por todos, mas era se alguém se convertesse através da sua pregação, da sua vida com sinais e prodígios, porque o Espírito Santo era na vida dele. Hoje vamos participar da ceia, Senhor. E o Senhor sabe que nós vamos participar da ceia porque fomos reconciliados contigo, Jesus. E é interessante que está escrito que devemos fazer isso até que o Senhor volte. Meu Deus, sacode a nossa vida, as nossas estruturas, converte a nossa consciência, não só as nossas emoções, mas a nossa razão. Razão, Senhor. Porque nenhum cristão de verdade pode viver sem as suas faculdades mentais centradas em Ti, porque somos o sal da terra e luz do mundo. Agora, se o sal se torna insípido, vai salgar o quê, Senhor? Meu Deus, ao invés de lágrimas nesta noite, que Tu vejas em nós quebrantamento, Deus, e conversão de verdade, consciência de verdade, da nossa função e da nossa missão, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu oro, Deus,
para que sejamos libertos e que os nossos olhos deles caiam as escamas e dos nossos ouvidos aquilo que tem tapado, para que não ouçamos a tua voz na nossa consciência, para que não discernamos, ó Deus, com exatidão a nossa função, a nossa missão dentro do teu corpo. Meu Deus, nos desperta nesta noite e nos tira deste marasmo, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu recebi o amor de Deus. Logo eu, penedo e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.